Olá, trabalhe mais para você. Este é o canal para o pequeno empreendedor na área de alimentação. E a receita de hoje, em ritmo de Natal, panetone e chocotone em tamanho grande e tamanho mini. E também vou passar várias dicas de comercialização para você faturar aí R$ 3.000 com este Natal. Então eu te convido, acompanhe todo o vídeo. Então vamos dar início à nossa massa. Vou começar pela esponja, que é o pré-crescimento da nossa massa. Eu tenho aqui 300 gramas de trigo. Se você não tiver balança, pode usar o seu copo medidor que vai dar certo. E coloco 4 colheres de sopa de fermento seco. E uma dica importante, pessoal, use fermento novo aí com a validade nova para que o seu panetone, chocotone aí fique com a qualidade de crescimento ótima, tá bom? E coloco 300 ml de água. É até ficar, pessoal, uma massa molinha, como vocês estão vendo aí. Dependendo da farinha, dependendo da marca, vai colocar mais água ou menos água. Isso vai depender muito da marca da farinha e isso realmente altera, tá bom? Então eu vou colocando a água aos poucos até chegar no ponto. Aqui eu já misturei bem. Vou cobrir então com um pano e vou deixar crescer por 30 minutos até dobrar de volume. Aí quando essa esponja crescer, aí sim você vai dar início à massa ali principal, pra gente unir aqui essa esponja à nossa massa principal com os outros ingredientes, tá bom? Então eu vou fazer aqui a nossa massa principal com os outros ingredientes. A minha esponja já cresceu, então vou dar início aqui à nossa massa. Coloque em outra bacia 700 gramas de trigo, que é, pessoal, ali o restante do pacote de trigo de 1 quilo. Esta massa que eu estou fazendo é com 1 quilo de trigo, tá bom? Vou colocar 4 colheres de sopa cheia de margarina, que pesou, pessoal, 150 gramas. Para você que não tem balança, é só seguir aqui as medidas que eu estou falando que vai dar bem certinho. Coloco 1 xícara e 1/4 no copo medidor aqui que eu estou utilizando, que vai dar 240 gramas de açúcar. E também 11 gemas, só as gemas. É muita gema mesmo, pessoal. Para fazer panetone, vai muitas gemas e não adianta alterar essa quantidade, porque eu fiz teste com várias receitas de panetone. Essa daqui foi a ideal que eu estou passando para vocês. E coloco também, pessoal, 50 ml de óleo de girassol ou de milho. Não pode ser aí óleo de soja, porque fica com gosto muito forte. Mas eu não filmei, porque minha câmera, quando eu estava filmando, destravou e não gravou eu colocando óleo. Vou acrescentar também 5 ml de essência de baunilha. Eu uso a tampinha mesmo para medir. E vou usar também esta marca aqui de essência de panetone. E vou colocar 5 colheres de sopa desta essência de panetone. E no meu caso aqui sobrou um pouquinho no vidro. Mas se você quiser usar toda a essência, fica aí a seu critério. Eu preferi deixar ela um pouquinho mais suave. Eu já fiz ele com todo o potinho, as 30 ml do vidrinho. Achei muito forte. Mas aí se você quiser colocar menos ou mais, fica aí a seu critério, tá bom? E a água eu uso aqui no total 150 ml. E eu vou colocando aos poucos, porque é pra gente aqui sentir quando que a massa vai ficar úmida. Aí quando ela já ficou úmida, ela já vai estar boa. Porque a quantidade de água, pessoal, vai variar muito aí da marca do trigo. Eu estou usando aqui o trigo da marca Renata. Fiz com outras marcas de trigo, levou menos água. Então, você vai sentindo aqui e vendo aqui, pessoal, a umidade aí no vídeo que está ficando aqui a minha massa. É neste ponto que tem que ficar a sua, tá bom? Aqui ela já está hidratada e neste ponto vamos unir então a esponja aqui que já cresceu. Vou aqui amassar e unir as duas e depois vou levar para a bancada para sovar bem esta massa. Com a nossa massa já na bancada, eu vou sovar aqui com vigor mesmo, pessoal. Sempre rasgando a massa, indo e voltando, pra gente sovar bem ela. E eu coloquei aqui um pouquinho de trigo a mais,
porque achei que a massa estava muito hidratada. Se você sentir necessidade na sua também, faça isso, mas coloque bem pouquinho trigo, tá bom? Porque esta massa tem que ficar mole mesmo. Veja aqui a consistência dela e a gente vai sovando aqui, rasgando ela por uns 5 minutinhos. E enquanto eu vou sovando aqui, eu vou falar todas as dicas importantes desta massa. Eu testei, pessoal, várias massas com 8 ovos, com 6 ovos, não ficaram tão boa quanto essa aqui na questão da umidade, e também testei sem óleo, com óleo, então com óleo ela ficou muito mais úmida, muito mais macia também. O pessoal aqui em casa cansou de comer panetone de tanto teste que eu fiz. E testei também a validade com vários dias, abri cada panetone em vários dias, para dar aqui garantia para você aí na hora de você produzir, para você vender. E as minhas receitas aqui, pessoal, se eu não vendo no meu negócio, eu testo todas elas, tá bom? E para você saber se ela tá bem sovada, chegou no ponto, é só abrir a massa com os dedos. Se ela ficar transparente, sem se romper com facilidade, ela já chegou no ponto aí de semi-véu, que nós chamamos, na verdade, o ponto de véu. Mas o ponto de véu é muito difícil de atingir aí sovando na mão. Mas atingindo este ponto aqui que eu estou mostrando, ela tá perfeita. E eu vou colocar ela na bacia novamente, cobrir com um pano e vou deixar crescer por mais 15 minutinhos, só ela começar a crescer mais um pouco para ela descansar. E a massa já descansou os 15 minutinhos, e com essa massa feita com 1 kg de trigo, vou fazer chocotones e panetones. Para o chocotone, vou usar gotas de chocolate, que eu paguei aqui, pessoal, nesta aqui, ó, R$28 o quilo. Tem de várias marcas aí. E eu vou usar também frutas cristalizadas e uvas passas, que paguei, pessoal, aqui, veja, R$4,39 em cada pacotinho. E para dividir a massa, sempre passe óleo nas mãos e também aí na bancada para você vir trabalhar com ela, para que ela não grude. Mas não use trigo, porque a gente não quer ressecar aí a nossa massa. E esta massa vai render 5 panetones de 500 gramas ou chocotone. Eu vou dividir aqui 5 pedaços então iguais, vou modelar aqui as bolinhas e sempre veja aí que esteja na mesma proporção de tamanho. E eu vou fazer assim porque vou usar essa mesma massa para eu fazer os dois sabores, tanto chocotone ou panetone com frutas. Se você for fazer com um único sabor, é só acrescentar aí, então, em toda a massa, 500 gramas de gotas de chocolate ou de frutas cristalizadas. Eu dividi aqui para fazer 3 panetone com essa massa. Então, eu vou pegar 3 bolinhas dessa massa, vou juntar e vou colocar 300 gramas de frutas aí no total. Usei aqui para fazer os 3, 200 gramas de fruta cristalizada e 100 gramas de uvas passas, que no total deu 300 gramas para fazer os 3 panetone. Abro a massa, coloco as frutas, junto aqui tudo e volto a cortar em 3 partes iguais. Depois vou misturar bem para unir as frutas aqui na massa. Então, uma dica muito importante para essa massa: ela vai render 5 panetones e vai 500 gramas de frutas ou de chocotone, como eu havia dito. Então, para cada panetone que você fizer, vai 100 gramas de fruta ou de chocolate aí na hora de você fazer a divisão, se você quiser dividir aí o sabor utilizando a mesma massa como eu estou fazendo aqui. Depois de misturado bem, coloco na forma para panetone. Esta forma é de 500 gramas. Você encontra aí para comprar em casas de embalagem. E para ocupar toda a forma, pressione com as mãos untadas para que não fique espaço aqui na nossa forma. Vou pesar aqui para vocês verem. Pesou, pessoal, 550 gramas. Sempre vai passar um pouquinho, mas todos que eu pesei aqui vai pesar nessa faixa de 500 gramas. Mesmo que você não tiver balança, é só dividir a massa como eu fiz, que vai dar bem certinho aí. E aqui vou unir as duas massas que ficaram, vou abrir e vou colocar 200 gramas de gotas de chocolate já geladas. Como havia dito, que vai 100 gramas aí para cada panetone que você fizer. E uma dica importante: leve as suas gotas de chocolate ao freezer por um tempo, para que elas fiquem bem geladas. Só assim você vai adicionar aqui na nossa massa. Isto
Isso vai evitar que ela derreta antes de ir ao forno e depois que for ao forno, ela não vai derreter tão rápido, assim evita aí que o seu panetone fique pesado e não desenvolva bem o crescimento, tá bom? Então aqui já modelado os 5 panetones e chocotones já nas formas, eu vou pincelar com as claras dos ovos que sobrou. E uma dica importante, não pincele com gema, porque as gemas elas douram muito rápido, então às vezes o seu panetone vai estar cru por dentro, mas vai estar dourado por cima. Então pincele aqui só com as suas claras mesmo, tá? Só para dar um brilho, essas claras vai dar um brilho aí no seu panetone. E uma outra dica, coloque só 3 panetone de cada vez na forma, para que eles não grudem, pessoal, na hora que for assar, porque eles ainda vão crescer. Eu fiz, pessoal, coloquei 4 para antecipar aqui a produção e grudaram um no outro. Tô falando de experiência e aí eu tive que fazer tudo de novo aqui para estar mostrando para vocês. E os outros 2 que a gente fez, que rende 5, você leva para a geladeira e cubra com um plástico e deixe eles lá, pessoal, por 1 hora e 15 minutos, que é o tempo que vai levar para assar a sua primeira fornada. Assim, eles não vão passar aí do crescimento, vão crescer lentamente na geladeira. Quando assar a sua primeira fornada, você coloca os outros 2 restantes para assar, tá bom? E esses 3 aqui que eu vou levar, que já estão na forma para assar, vou deixar então fora da geladeira e vou deixar crescer aí por uns 20 minutinhos, até ele dobrar aí de volume. Aqui já cresceram, deixei crescer até dobrar de volume, mas fica, pessoal, 2 dedinhos de espaço na forma, que tem que ficar, porque quando você levar para assar, ele ainda vai crescer. Aí você vai levar para assar em forno pré-aquecido por 5 minutinhos antes, a 180 graus, por 1 hora e 10 minutos. Levou, pessoal, no meu forno. O panetone tem que assar em uma temperatura baixa por bastante tempo para a massa assar por inteiro e não ficar cru. Mas esse tempo levou foi no meu forno. Isso vai depender aí de cada forno, pode levar a mais ou menos tempo. Então conheça aí os macetes aí do seu forno. Mas quando ele tiver já dourado em cima e nas laterais, ele já vai estar assado. Uma dica muito importante, não abra o seu forno antes aí dos primeiros 40 minutos, senão seu panetone vai murchar igual o bolo. Pessoal, eu fiz isso, tô te falando, eu fiz muito teste e murcharam os meus aqui. Então deixa assar aí por bastante tempo para você vir abrir o seu forno, tá bom? E aqui, pessoal, vou fazer para demonstrar para vocês mini chocotones, que vou usar aqui esta forminhas de papel menor para panetones aí com um peso de 250 gramas. E já tenho na mesa uma massa pronta, já com gotas de chocolate. Eu fiz com 500 gramas de trigo, metade da receita, então eu vou dividir em 5 partes iguais. Se você for fazer a receita inteira com 1 kg de trigo, ela vai render 10 mini chocotones ou panetones e vão pesar na faixa aí de 250 gramas. Eu pesei, dá bem certinho. Para você que não tem balança, é só dividir como eu estou fazendo aqui em partes iguais, que vai dar bem certinho aí, tá bom? Depois é só colocar nas forminhas e apertar para ocupar todo o espaço na forma. Aqui todas já nas formas, é só pincelar com as claras. Eu vou deixar crescer por mais 20 minutos até dobrar de tamanho. Os chocotones mini já cresceram, mas eu deixo, pessoal, como nos panetones maiores, 2 dedinhos aqui de borda de espaço, porque eles vão crescer aí na hora de assar. Vou levar para assar no forno a 180 graus já pré-aquecido por 50 minutos, que levou no meu forno, lembrando vocês, tá bom? Dependendo do seu forno, pode levar a mais ou a menos, tem que conhecer aí a potência do seu forno, tá? Os panetones grandes já assaram, agora com eles
quente, pessoal, vou colocar sobre uma grade. Se você não tiver uma grade, coloque em cima aí de forminhas que você tiver de empada, a forminha que você tiver, ou em cima aí de grade do seu fogão. Retira a grade lá e coloca os seus panetone e deixe eles esfriarem bem por pelo menos 5 horas. Eles suspenso, pessoal, para passar o ar embaixo deles, para que eles não fiquem úmidos. E isso é uma dica muito importante para a validade do seu panetone e para a qualidade aí do seu panetone. Tem padeiro, gente, que indica deixar até respirando aí de um dia para o outro, para você ver aí o tanto que é importante esta etapa aí de resfriamento aí dos seus panetones. E já assados os chocotones mini, veja que eles crescem bem e eu vou fazer o mesmo processo para esfriar. Vou colocar suspenso em cima de uma grade ou de uma forminha para que ele esfrie bem, como os panetones grandes que eu mostrei para vocês. Com ele já bem frio, vou mostrar para vocês como fica esta massa. Veja a fofura, pessoal, os furinhos desta massa. Fica uma massa bem úmida e é como o panetone tem que ficar com essa massa bem úmida. E a validade deles, depois de bem frio, seguindo todas as dicas que eu passei, é de 4 dias bem embalado. Eu testei, deixando mais dias, eles não vão mofar, pessoal. Mas a validade de mais dias, aí se você quer colocar 5, 6 dias, ele vai alterar a qualidade aí da sua massa. Porque eu abri os meus aqui com 5 dias, com 6 dias, para poder testar e ver realmente aqui, passar bem certinho para vocês com garantia. Depois desses 4 dias, eles já não estavam tão úmidos e já não estavam assim com um sabor tão bom aqui da nossa massa. Então essa é uma dica importante que eu te dou. Venda aí os seus panetones o mais fresco possível para o seu cliente. Isto vai melhorar muito a qualidade aí do seu pão, porque o panetone é um pão. Então quanto mais fresco ele tiver para você vender, melhor você vai fazer a sua venda e mais você vai agradar aí o seu cliente. Vou então embalar agora os nossos chocotones e panetones. Eu tenho aqui, pessoal, a embalagem que veio junto com as forminhas de panetone. Mas se não virem junto a embalagem para você, eu vou demonstrar ali como embalar de outra forma, mais na frente. E eu vou estar usando aqui essas etiquetas aqui de Feliz Natal e Próspero Ano Novo, que depois atrás aqui delas é só você escrever aí o sabor do seu panetone ou chocotone e a validade do seu produto. Se você quiser esses modelinhos de etiqueta, eu envio para você por e-mail. Você pode pedir no meu e-mail, que eu estou deixando aqui na tela, eu envio para você, ou você pode deixar o seu e-mail aqui nos comentários, que eu também envio para você, tá bom? E aí, vocês vão só imprimir em folha aí de papel cartão, que é uma folha mais grossa, ou aquela folha para certificado. É só ir numa papelaria que eles podem imprimir para você, que vai ficar bem linda as suas etiquetas aí, para agradar o seu cliente e já desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para eles. E você pode colocar também em saquinho transparente. Pode arrumar também aí, pessoal, com uma fita colorida de Natal bem bonita. Vocês podem aí embalar do jeito que você preferir e deixar aí cada vez melhor aí o seu panetone na aparência, para você vender e faturar bem aí neste Natal. Mas veja também que fica muito bonito aqui o nosso panetone, colocando já um toque a mais com essas etiquetas. E eu te convido, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E o custo pessoal do panetone ou do chocotone grande saiu a massa por R$19,50, dividindo por 5 que rende, sai por R$3,90. Frutas cristalizadas, que leva 500 gramas no total da massa, sai por R$14,60, dividindo por 5, sai R$2,92. Lembrando que eu estou calculando pelas frutas cristalizadas, porque foi as que saíram mais caras na hora de eu produzir. A diferença deu aí de R$1
R$1,50 mais ou menos. Mas o preço fica bem parecido aqui do chocotone com o custo do panetone. E as formas aí de panetone, que eu paguei R$15 dividindo por 25 unidades que vem na embalagem, sai 60 centavos cada. E o barbante com etiqueta de 20 centavos. Saiu aí de custo total o panetone grande, sendo o chocotone ou o panetone, por R$7,62. Coloquei mais 130% de lucro. Você pode vender por R$17,50. Aqui na minha região, com esse peso de 500 gramas, o valor aqui em supermercado, a maioria tá por R$19 a R$23 o custo de venda aí no supermercado. Isso aqui é um valor de sugestão. Você pode diminuir ou subir dependendo da sua região e dependendo do valor dos ingredientes que você pagar aí. Os meus, eu vou deixar os preços aqui na descrição do vídeo para você comparar, que isso aí é importante, tá bom? E o custo dos chocotones minis de 250 gramas, que rende a massa 10 unidades, saiu, pessoal, de custo total R$4,09. Coloquei mais 130% de lucro. Você pode vender por R$9,40, sendo um valor de sugestão. Você pode subir ou diminuir dependendo da sua região e dos valores dos ingredientes aí, como eu já disse. E se você tiver aí como meta faturar dinheiro neste Natal, é só você produzir aí 10 panetones grandes por dia e sair para vender aí durante 30 dias. E se você vender os 10 por dia, você vai ter um faturamento aí de R$3.000 de lucro no final do mês. Então é só você produzir aqui 2 kg desta massa que eu estou passando, que eu calculei bem certinho, que você vai ter essa margem de lucro. Ou se você tiver como meta de venda aí 20 mini chocotones por dia e vender durante 30 dias essas 20 unidades por dia, você vai ter o faturamento aí de R$3.000 de lucro no final do mês. E para você que não sabe como iniciar as suas vendas, eu tenho um vídeo aqui que eu explico 6 passos principais para você iniciar do zero da sua casa. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. E desde já eu te desejo boas vendas e bons lucros!